Bom, vamos lá. É o seguinte, bem-vindos à primeira aula. Rapaziada, é o seguinte, a gente tá planejando correr uma maratona, tá? Então, pra quem não sabe, tá? Se tiver ruim pra enxergar, reclama com a diretora, tá bom? Maratona, tá? Se tiver ruim pra enxergar, depois vocês dão um zoom, enfim. Isso aqui também é só visual, tá? Foca no que eu tô falando, que é muito mais importante do que eu colocar na lousa, tá? Maratona, pra quem não sabe, são 42,19 km, tá? Então é distância pra dedéu. E a gente está pensando por que em correr uma maratona. Porque a gente correu meia maratona, tá? Há pouco mais de um mês atrás, mais ou menos, um pouco mais de um mês, né? E a gente foi excelente. É claro que foi a minha primeira vez correndo meia maratona, foi uma dificuldade absurda. Assim, o que você puder imaginar, foi a pior corrida que eu já fiz em questão de longa distância, né? Em questão de pior, no sentido de que realmente foi muito doloroso, foi muito difícil, foi a mais desafiadora, mas eu enfrentei e consegui vencer, tá? Então, a gente precisa continuar avançando cada vez mais. O que acontece, tá? É que o que pegou na minha corrida de 31,46 km? Eu fiz ela em 4 horas, tá? Então eu comecei 5 e pouco da manhã mais ou menos e terminei lá para as 10. O meu problema dessa corrida, a única falha que eu tive, que foi uma falha que poderia ter dado muito ruim, tanto curto prazo e a longo prazo, foi a recuperação. Eu vacilei na recuperação. Então o que eu quero evitar na de 42 e 19 km é realmente essa recuperação ser falha de novo. Tá? Então eu preciso acertar na recuperação, eu preciso de fato fazer com que ela seja o meu ponto central, para onde que desde o meu começo, no meio, até o final dessa corrida, dessa missão, porque essa é a missão, 42,19 km, até o final a gente tenha uma recuperação, o todo da missão e também pós da missão, uma outro tipo de recuperação um pouco mais rápida também e ali a longo prazo, tá? É muito importante a gente focar na recuperação, porque a gente vacilou na de 31 km e a gente sabe que realmente pode ser muito prejudicial. A gente sabia que podia ser muito prejudicial. A minha sorte é que meu corpo se adaptou rápido, né? Então não ficou tão ruim quanto poderia. Mas realmente, além das dores que eu senti em todas as pernas e tal, né, eu fiquei muito mal naquele dia, muito mal, com enjoo, eu não consegui comer, eu tinha que almoçar depois, eu não almocei, eu não consegui comer, eu não comi nada aquele dia inteiro, só que eu tinha perdido um pouco mais de 2.000 calorias, né, então eu precisava realmente de energia, eu precisava comer. E eu não conseguia, tudo que eu estava tentando comer e tal, estava voltando, né? Eu estava tentando soltar isso, né? Eu não sei o que aconteceu com o meu corpo, mas no fim eu só fiquei descansando, deitado naquele dia. E à noite mesmo eu já estava um pouco melhor e no dia seguinte eu já estava também melhor. E no próximo dia, né, eu já estava bem recuperado, enfim, e foi melhorando cada vez mais. Só que isso foi um erro, foi um problema. E eu não quero acontecer isso aqui de novo, no 42,19 km, porque é uma distância muito longa, é um objetivo, é uma missão muito grande para se conquistar, ainda mais sozinho e a mercê, sem ter um campeonato, né, em um evento, né? Então eu vou pegar tudo que eu sei de 3 anos de corrida e tudo que eu sei sobre aguentar, né, sobre resistência física e mental e aplicar isso para atingir essa missão e esse objetivo sozinho, na prática.
e mostrar para vocês que realmente se a gente planejar, se a gente executar, se a gente fizer bem feito, a gente consegue atingir resultados e consegue progredir e evoluir, tá? Essa é a minha primícia, né? É isso que eu acredito. A gente primeiro precisa conseguir evoluir cedo, sozinho, para depois conseguir evoluir com outras pessoas a longo prazo, tá? É isso que eu acredito. Então a recuperação vai ser o ponto central aqui da missão de 42,19 km, tá? Recuperação, tá? Então é o seguinte, basicamente a gente está pensando em seguir por um sentido rumo a uma cidade. A ideia tem uma cidade que é muito perto daqui, tá? E ela chama Mumbuca, e inclusive a ideia é atingir até o ponto onde eu tenho a noção de que eu entrei na cidade. Então a missão consiste também em entrar na cidade. Eu cheguei em outra cidade, cheguei aqui em Mumbuca. Essa faz parte da missão, isso também, né? E até eu ter a noção, progredir, continuar avançando, até eu ter a noção de que eu estou realmente na cidade. Tive a noção, avancei o suficiente para, beleza, realmente eu estou em Mumbuca, em outra cidade, eu pego um ponto de finalização ali naquele momento, bato e volto, tá? Para realmente fechar também. Eu acredito, eu tenho uma base, tá? Que até lá, até essa cidade, pelo menos para ir, vai dar um pouco mais de 20 km, então eu vou presumir que se vai 20 km para ir, a volta também, correto, tá? Então, isso é uma presunção, tá? Essa corrida, esse tipo de corrida, esse tipo de movimentação, essa missão em específico de 42, eu ainda não fiz mesmo, então vai ser um mar novo, um desafio novo, uma missão nova, mas que eu estou disposto a embarcar e a me preparar para que de fato ela possa ser cumprida, tá? Porque missão dada é missão cumprida. Então vamos que vamos, para cima. Vai ser difícil? Com certeza. Isso é nítido que vai ser difícil, tá? Mas tem um ponto muito importante que eu preciso deixar claro, tá? Todas as minhas corridas de longa distância, né? Todos os meus longões, né? Esse é o termo que o pessoal usa. Eu não procuro pesquisar tanto sobre corrida, a parte sobre essas gírias, sobre essas técnicas, porque eu não gosto de ficar usando esses termos ali. Eu gosto de pensar a forma como eu penso e sabe, algo que só eu vou entender, né? Então, tipo, se eu quiser chamar um treino longo de sei lá, qualquer outra coisa, uma palavra genérica, porta, qualquer coisa. Se eu quiser chamar os meus treinos disso, só eu vou saber, porque é algo que eu gosto, enfim, é uma questão muito pessoal isso, tá? Mas, para vocês entenderem, né, o meu longão, todos os meus longões que eu fiz, realmente foram pensados com um princípio só, tá? Com um princípio só. Vamos lá. Esse princípio chama-se missão. Todos os meus treinos de longa distância eu chamei de missão. Então, eu não ia fazer uma corrida de 20 km. Eu ia fazer uma missão onde a missão era atingir 20 km. Missão. Eu não ia fazer uma corrida de 10, 15 km. Não. A missão de hoje era completar 10, 15 km. Missão. Era isso que eu colocava dentro da minha cabeça, era isso que eu ficava enfatizando aquela semana inteira, no dia que eu fosse concluir essa missão, que eu fosse executar essa missão, e no dia, em semanas anteriores, né, treinando para que essa missão possa se performar. E então, tendo em conceito de que todos os meus treinos longões, né, todos os meus treinos a longa distância foram chamados, né, como missão, então eu nunca mais levei em consideração os meus treinos como realmente apenas uma corrida a longa distância. O que isso quer dizer? Que a forma como eu treinei para cumprir a missão de 20 km, de 30 km,
A forma como eu treinei é completamente a forma como algum corredor completaria uma corrida de 20 ou 30 km. Então, a forma do treino é diferente, a forma que você coloca na sua cabeça é diferente. Isso eu introduzi para mim, eu entendi que para mim alcançar esses objetivos agora, com a cabeça que eu tenho, com as ferramentas que eu consigo ter agora, com o conhecimento que eu tenho agora, eu vou concluir fazendo uma missão. Essa é a missão. Então, tudo que eu chamei de longa distância é missão para mim. Tudo. Treino mais rápido, né? 5 km, 3 km. Cara, é uma corrida. É uma corrida. Eu verdadeiramente, realmente treino para correr. Tá? Agora, longa distância é missão. O que a gente faz na missão, meu filho? O que a gente faz na missão? Eu vou te explicar. Vamos lá. É o seguinte. A gente coloca e introduz um senso de mentalidade. Não é único, mas poucos conseguem entender esse conceito. E vamos lá. Segue mais, olha. Senso de mentalidade. Qual é esse senso de mentalidade, Leo? Não existe nada que eu não vá conseguir. Não existe o impossível para mim. Pode ser improvável até um certo período de tempo, até eu ficar bom o suficiente para realmente provar isso e ser real. Mas não existe nada que a minha cabeça olhe e pense, eu não vou conseguir concluir. Então não existe eu não conseguir 42 km. Não existe. Não existe. Isso não existe. Está fora da cogitação da minha mente. Eu primeiro deleto esse pensamento de a incapacidade de não conseguir completar. Eu deleto. Mesmo que possa existir a capacidade de eu realmente não conseguir. Eu sei que tem essa possibilidade, mas eu finjo que ela não existe até de fato ela se tornar real e eu realmente vencer ela e ela não existir mesmo. Não existe a incapacidade de eu não conseguir esse determinado resultado, esse determinado objetivo. Não existe como eu não conseguir concluir a minha missão. Não existe. Entendeu? Então, esse senso de mentalidade que eu coloco e começo a aplicar, eu aplico ele absurdamente na semana que eu vou executar a missão e, obviamente, nas semanas anteriores para treino, para eu colocar isso, porque demora. Se você acha que você simplesmente vai colocar algo na sua cabeça e vai praticar e vai aplicar isso como um hábito, como qualquer outra fraqueza que a gente faz isso de uma maneira muito mais fácil, não, você está enganado. Quem vende esse peixe para você está mentindo. Você não coloca uma coisa na sua cabeça muito rápido, demora, é treino, é prática. Até um bom tempo isso conseguir se performar em um hábito. Tá? Então, semanas, meses, anos aplicando para poder ter um senso de mentalidade na qual é quase que inquebrável, quase que indestrutível, quase que impossível de eu não conseguir concluir um objetivo, uma missão. Esse é o senso de mentalidade que eu aplico principalmente para concluir as missões de longa distância. Tá? Então, esse senso de mentalidade ele tem me fortalecido muito, não só para cumprir uma corrida, né, a missão de longas distâncias, ou até realmente uma corrida, né, de curtas distâncias, mas para conseguir concluir objetivos do resto da minha vida, tanto profissionalmente, tanto intelectualmente, tá? Tanto espiritualmente também, falando sobre financeiramente. Todas essas coisas têm me ajudado a performar nesse senso de mentalidade inquebrável, que não existe, não tem como. Você fala para mim, eu não vou conseguir vencer. Prova para mim que eu não vou conseguir vencer. Na verdade, eu quero que você fale que eu não vou conseguir vencer, porque aí eu que vou provar para você. Mas eu vou primeiro buscar provar isso para mim mesmo, para depois, com os meus resultados, no senso de naturalidade, isso se expor até você, porque vai chegar até você. Tá? Então é o seguinte, esse senso de mentalidade é extremamente importante para esse conceito de missão longa distância. Então, outra coisa que é um fato muito importante, tá? Falando mais sobre a prática, na prática, como que vai ser então? Se você está me dizendo, Lê, que você não treina como um corredor para cumprir a sua missão, que são as longas distâncias, como que você treina então? É muito simples, meu irmão, é muito simples, meu filho. Vem cá, chega mais. Eu vou te dizer duas coisas muito importantes, tá? Primeiro,
para conseguir concluir esse fato, né, e realmente tornar isso algo capaz, nesse senso de mentalidade, você vai precisar entender basicamente sobre como que os militares funcionam, tá? Em formas de pensamentos e execuções. Então, mentalidade militar, tá? É engraçado eu falar disso, mentalidade militar. Porque quem vê pensa que eu sou um militar, e não, eu não sou. Estou longe de ser um militar, de fato, tá? Mas eu tive uma experiência muito importante que na minha vida foi crucial para o meu crescimento, tá? Que foi a experiência militar obrigatória com 18 anos, tá? O famoso tiro de guerra, tá? Então, só que para mim foi uma diferença absurda, tá? Foi por um lado essa experiência, o que eu passei lá foi incrível, entendeu? E único, e realmente a mentalidade, se você for uma pessoa que se importa com mentalidade, que se importa com ter evolução e crescimento e progresso e ter sucesso, com certeza esse processo vai ser importante para você. Se você for uma pessoa que não liga para isso, sai desse vídeo agora, some, eu não quero você aqui, porque você não vai entender o que eu estou te falando, você não vai entender, entendeu? Eu acho que, na verdade, eu tenho certeza que as pessoas que não compactuam com esse senso de mentalidade não aguentaram a ficar nem 10 segundos, só pela forma como eu falo. Eu tenho certeza disso, tá? E tá tudo bem, tá tudo ótimo, maravilhoso. Só não atrapalha a gente, que a gente não atrapalha vocês, o respeito é mútuo, com toda certeza. Mas o que eu estou dizendo é que a primeira que a gente tem que ter é a mentalidade militar. Por que mentalidade militar? Porque se eu não vou correr que nem um corredor em uma distância de 42,19 km, como que eu vou fazer então? Simplesmente eu vou fazer exatamente o que uma corrida militar faz. Trotando, cantando, confiando, de mochila pesada nas costas, entendeu? E a pistola fictícia na cintura, entendeu? Infelizmente, fictícia. Mas o que eu estou querendo dizer é que realmente, literalmente o conceito militar, é o pensamento militar de conseguir concluir qualquer tipo de missão. Então, a gente vai na cautela, a gente vai avançar, a gente vai progredir cada vez mais, de pouco em pouco, de pouco em pouco, entendeu? E é nesse ritmo, é nesse pensamento, é nessa forma que a gente vai introduzindo essa mentalidade militar. Se é besta para você, eu sinto muito, mas o que é besta para você é algo que me ajuda a progredir. Então, o que é besta para você é algo que me ajuda no meu progresso. Você veja só, mediante talvez isso possa ser algo contrário também, né? O que for besta para mim, né, pode ser algo que possa te ajudar. Então, tenta pensar, se você quer tentar introduzir esse pensamento na sua vida, tenta entender mais ou menos como que a mentalidade de um militar funciona, tá? Eu tive ali a oportunidade de ter, eu tive um subtenente nesse processo, nesse 1 ano de treinamento militar obrigatório. Eu tive um subtenente, um cara excepcional, tá? E tive a oportunidade também, se eu não me engano, de ter 3 sargentos, tá? Realmente ali comandando a nossa guarda. E isso foi muito importante para mim, porque cada um tem uma experiência, cada um tem a sua arma, cada um tem a sua mentalidade, mas todos têm esse daí, mentalidade militar, todos entendem que não vai ser fácil, todos entendem que a capacidade de fazer, de executar uma determinada função e um objetivo, que é a missão, todos têm uma mentalidade militar, de ir lá, de executar, de fazer o que precisa ser feito, e de não parar, e de continuar firme fazendo o que você tem que ser feito. E ponto. Não tem como inquebrável, não existe um caminho que você não possa ir lá e conseguir, e concluir, e vencer. Não tem obstáculo para uma mente que está buscando sucesso, não existe. O obstáculo vem, a gente quebra, o resultado vem, a gente conquista, a gente faz mais, a gente busca mais, a gente compartilha. É isso que a mentalidade militar faz, é isso que eu entendi estudando o conceito da mentalidade militar, e é isso que eu estou tentando passar para vocês também, para que quem quiser aplicar esse conceito e entender que a mentalidade militar é importante para vencer algumas coisas, irmão, se você usar realmente isso ao seu favor, não importa qual seja o que você acredita, o que você apoia, independente, isso aqui não tem nada a ver, isso é sobre o seu progresso, sobre a sua luta, sobre a sua conquista, sobre o que você quer para a sua vida. Isso é sobre você, é
sobre você. Aprende a se adaptar na situação que você está. Ouve, se adapta, sente a força, entendeu? É um pouco loucura isso, aquilo. Cara, que se dane se é loucura ou não. Se vai me ajudar a progredir, se vai me ajudar a atingir o resultado que eu quero, dane-se. Eu tô comendo, engolindo e jantando e almoçando a loucura. É minha amiga, é fortaleza. E se é isso que vai me fazer atingir os resultados, então eu tô lá, eu tô fazendo, eu tô executando, eu tô estudando, eu tô aprendendo cada vez mais. Então, se você ter esse senso de mentalidade militar e atingir todos esses pontos em vários aspectos da sua vida, eu te garanto, filho, eu te garanto, você vai conseguir chegar lá, você vai atingir, mas você vai ter que continuar e progredir cada vez mais, dia após dia, confiando e executando, tá? Então, esse senso de militar é importante, tá? O segundo passo tem a ver com você. Então, é literalmente você. Se você não conseguir entender o que você quer para sua vida, se você não buscar se levantar, enxugar suas lágrimas, buscar suas fraquezas, entender aquilo que realmente está te segurando para atingir o seu progresso, se você não buscar consertar os seus erros, se você não se levantar e ir atrás, se você não buscar se perdoar, se entender mais consigo mesmo e com o seu senso de espiritualidade naquilo na qual você já acreditou ou precisa acreditar, se você não fizer, filho, nada vai vir até você, nada vai ser conquistado. É você executando a mão na massa todo santo dia, fazendo o que você precisa fazer. O óbvio, o simples, todo dia, executando as suas missões, matando os seus leões e fazendo. Então, o segundo ponto tem a ver com você. Tá? Mas o que isso tem a ver com cumprir uma missão, que é uma corrida de longa distância? Que se você não tiver alinhado com a sua própria mente, ela vai ser fraca. Ela não vai aguentar o tranco na hora. Ela não vai aguentar. A primeira dor que vier no seu joelho, o primeiro pensamento de desistir, ela vai fraca. Não vai aguentar. Então você precisa conversar consigo mesmo. Você precisa enfrentar você de frente, olho a olho, como se você fosse o seu inimigo, porque muitas vezes o inimigo é você. Se não todas as vezes o inimigo é você. Não vou conseguir. Eu sou incapaz. Como que eu posso conseguir chegar até lá? Sempre volta para você. Então, se você não tiver alinhado consigo mesmo, com a sua mentalidade e o seu corpo físico, a carcaça, não estiver alinhado com a mente, com o objetivo da missão, você não vai cumprir, você não vai conseguir, porque você vai estar fraco e você vai falhar miseravelmente. Então é extremamente importante que você esteja alinhado com os seus objetivos, consigo mesmo. Isso é um fator muito importante. Tudo isso que eu falei aqui é de extrema importância. Tudo isso aqui realmente, tudo isso aqui que eu falei realmente tem valor e importância para tudo na sua vida. Não só para conseguir concluir a sua missão de 42,19 km, que é uma maratona, ou o seu longão, ou a sua corrida. Isso é importante para o resto da sua vida, em todos os aspectos. Se você quer um trabalho melhor, alinhado com você mesmo, que você vai conseguir buscar esse trabalho melhor. É a sua mentalidade consigo mesmo, é os seus objetivos, é o seu plano para conseguir um trabalho melhor, é a sua execução todos os dias para conseguir esse trabalho melhor. Isso leva em consideração para todo o resto da sua vida.
Isso é para tudo. Tudo tem a ver com você. Se você acha que a sua vida não tem a ver com você, se você acha que os seus objetivos, o seu presente, o seu passado e o seu futuro não tem a ver com você, você está enganado. Você está completamente enganado. Tudo tem a ver com você. Sua própria vida. É a sua própria vida, cara. É a sua própria vida. Então acorda e vai fazer, vai executar, vai planejar, cara. Vai, se você quer, se você tem um objetivo, se você realmente quer progredir. Se você não quer, some. Some, eu não ligo, sai da minha frente. Porque tem gente que quer. E você não vai aguentar o tranco quando você vê esse pessoal maluco chegando. Você não vai aguentar o tranco. É por isso que você tem que estar alinhado. Porque se você estiver alinhado consigo mesmo, filho, não tem tranco que venha. Não tem tranco que venha. Você vai em frente, vai executar e vai conseguir. Mas precisa estar alinhado. Precisa querer. Precisa fazer todo dia. Precisa executar. Ir atrás e buscar. Não para. Continua extremamente focado. Tá. Pode chamar aí, NR01. NR01. Executa, confia e vai. Só você pode fazer o que você deseja. Só você pode cumprir a sua missão. Executa e faz a parada. Vamos pra cima.